Mateus 1, de 1 a 17. Eu lerei, os irmãos acompanham. Mateus 1, de 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó é Judá, os irmãos. Judá gerou de Tamar, Perez e Azera. Perez gerou Esrom, Esrom, Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab, Naasson, a Salmão. Salmão gerou de Rabi, a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Aqui foram mulheres de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão Acais, Acais Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos dentro do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Miúde, a Eliakim a Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, que se chama Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém. Grande Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, e claro, o nosso entendimento, para que possamos aprender, que venha fortalecer a nossa fé e que venha nos retomar o caminho. Pedimos, em nome de Cristo, amém. Irmãos, o tema hoje é Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Nós começamos hoje esses estudos em Mateus. Não sei se você gosta de ler genealogia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu passava por cima. Porque eu dizia, isso aqui não importa, não. Eu fiz isso vários anos, tá? Até que um dia eu tive que fazer uns estudos. E aí eu fui conclamado, né? Até que ler a genealogia. Então, hoje eu leio, normalmente, toda a genealogia. Então, amados, aqui, às vezes, no meio cristão é considerado o evangelho, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados 4 evangelhos. Tá? Mas os evangelhos, eles não são biografias, como você tem visto ou lido. Os evangelhos não são biografias. Eles não nos dão, em muitos lugares aqui, uma visão completa. Então, eles não são biografias. Mas eles são escritos com um propósito para mostrar sobre Jesus, sobre a encarnação, a morte, a ressurreição. Os evangelhos têm esse objetivo. Por exemplo, João fala que se fosse escrito as coisas sobre Jesus, nem na terra caberia. A maneira de falar de muitas coisas que não foram feitas, que não foram escritas. Mas o Evangelho não é uma biografia, mas o Evangelho são partes da mensagem de Cristo e que, de modo geral, completa. O Evangelho é a boa nova para nós. O Evangelho é que Deus concede perdão, que Deus concede salvação, que Deus concede vida. O Evangelho é isso. Por exemplo, há pessoas que dividem os 4 evangelhos, vamos dizer, os 4 livros. Então, ela divide. E João foi escrito para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Filho eterno, o soberano. E lá em João 1 não aparece genealogia. Fala de Jesus como eterno, Salvador do mundo. Lucas foi escrito para transmitir aos crentes essas divisões. Marcos foi escrito para os romanos e Mateus foi escrito para os judeus. Então se divide isso aí.
Mas para você compreender, é necessário você ler Mateus, Marcos e João. Porque cada um forma uma maneira, um ensino, forma a pessoa de Cristo. E aqui eu queria considerar 4 coisas aqui especificamente. O que Mateus escreveu? Primeiro, Mateus escreveu para conversão. O Mateus não escreveu apenas para mostrar os feitos extraordinários de Jesus, mas ele escreveu para que você fosse convertido para o Evangelho. Foi isso a mensagem dele, e ele é um exemplo dessa conversão. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era pior do que uma prostituta na sociedade. Ele não era considerado, ele não entrava no templo. Porque ele era um judeu que trabalhava para os seus inimigos, que eram os romanos. Então ele não era considerado, mas Jesus converteu Mateus. Mas Jesus transformou Mateus. Então, os objetivos do Evangelho de Mateus é conversão. É de modo que você chega ao conhecimento de Cristo. Outra coisa, Mateus almeja a santificação. Ele ensina de Mateus 5 até 7 qual é a maneira que você tem que viver neste mundo. Em Mateus de 5 a 7. Então, ali ele ensina sobre a santificação. O objetivo dele é que você siga Cristo, que você siga o Evangelho, que a sua vida seja transformada. E quando você conhece Cristo, a sua vida é transformada. Eu tinha um parente, eu falava de Cristo para ele, a gente já morreu. E ele dizia para mim, olha, eu gosto muito de Jesus, olha, os ensinamentos de Jesus são bons, mas eu não posso deixar de 2 vícios que eu tenho. E eu sei que se eu me tornar um cristão, eu vou ter que deixar esses 2 vícios que eu tenho, e eu amo esses 2 vícios. E ele morreu. E eu não me lembro se houve arrependimento. Porque o Evangelho leva você para uma mudança de vida. O Evangelho transforma você, seja o que você for, seja o tipo de pecador que você seja, o Evangelho veio para transformar. Então, o objetivo de Mateus é que você tenha a santificação. O terceiro objetivo de Mateus é defender o cristianismo dos ataques dos falsos profetas. E Mateus sempre trabalhava nisso. O propósito dele era defender através da genealogia de Jesus, que Jesus era um humano, que Jesus era um descendente de Davi. E Jesus tinha os ataques. As pessoas tinham os ataques sobre Cristo, porque Jesus queria acabar com o caráter de Jesus. E a quarta coisa é a proclamação do Evangelho. O Mateus queria que esse Evangelho chegasse até os confins da terra. Então, amados, o objetivo de Mateus era conversão, santificação. Tem uma apologética contra os ataques contra o cristianismo e que levasse esse Evangelho até todas as nações dele. Mas aqui nós temos, Mateus começa com uma genealogia. Você aqui já fez a genealogia da sua vida? Bem, você já fez isso? De que eu sou descendente. Eu fiz a minha genealogia, eu já mais ou menos cheguei até os trisavós. E depois não fui mais. Por quê? Porque na nossa sociedade nós não damos valor à genealogia. A sociedade oriental dá valor à genealogia. A genealogia é importante. Para você ver, a genealogia é importante para Israel. Pense quando Israel vai para Canaã. Precisa fazer genealogia para saber as terras que cada um tem que ter. Tinha que ter a genealogia. Quando, pense também na época de Davi, foi feito genealogia, a linhagem de Davi. Pense quando o povo foi deportado para Jerusalém. Quando ele volta, tem genealogia. Por quê? Porque como é que eu vou saber quem pode ser sacerdote se não for da família lá de Arão?
de Levi. Então tinha que ter genealogia. Então os judeus eles consideraram isso importante como na área do Oriente. A genealogia dava fundamento para aquela vida. Provava que você não era qualquer um. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus tinha um padrasto chamado José e que tinha Maria, mas todos eles eram da família de Davi. Então a genealogia é importante. Então somos informados no Testamento sobre essa genealogia. E, por exemplo, a terra prometida até na época de Jesus, mais de 20 anos, mas eles consideraram a genealogia. Você vê Paulo fala que ele era benjamita, da tribo de Benjamim. Paulo fala, nós temos a profetisa Azé, também genealogia, nós temos Jesus. Jesus era da tribo de Judá, mas também nós temos a graça de Deus nessa genealogia. Há muitos fatores interessantes aqui. Quando Israel é expulso da terra, Tibério manda queimar tudo. E todas as genealogias foram queimadas. Portanto, quem nascer aqui em Israel e falar que é descendente para ser Messias, ninguém sabe. Porque Tibério queimou. Expulsou o povo da terra. Acabando. Ninguém mais sabe. Tem as contaminações. Mas, aqui, nós temos a genealogia de Jesus. E Jesus aqui, no caso Mateus, inclui 4 mulheres. As genealogias no Oriente, se você pegar, as genealogias em pontos orientais não tem mulheres. Por quê? Porque mulheres não eram consideradas. Mulheres não participavam do tribunal. E como diz no Alcorão, mulheres são bem-vindas. Mas aqui entra 4 mulheres. Isso vai mexer com a estrutura do povo judeu. Da ideia da genealogia. Entra aqui, Tamar, Raga, Ruth, Betseba. Aqui foi mulher de Uris. Essas 4 mulheres aqui têm suas vidas. Nós temos 2 meretrizes, Tamar e Raga. E nós temos aqui Ruth, uma gentil, e Raga, uma gentil. E nós temos uma adulta. Então, amado, você aí entra isso na genealogia do rei. Imagina uma sociedade, como é que coloca? Mas essas mulheres eram consideradas no meio do povo judeu, sim, da história do povo judeu. Mas entrar em uma genealogia é complicado. Mas Deus fez o que entrasse na genealogia de Jesus, essas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres mostram que, apesar dos seus pecados, Deus pode mudar a vida de qualquer pecador. E se essas mulheres tiveram a esperança de serem transformadas por Cristo, você tem esperança também. Porque para Deus todos nós somos pecadores, todos nós estamos perdidos, mas hoje que você é por causa de Cristo. Então essas mulheres, elas foram colocadas aí para nós saber que Deus pode usar de misericórdia por quem quer. Ruth era moabita, não podia entrar no templo. Ruth vem da geração de que o pai possuía uma filha em Ló. Mas Deus aceita Ruth. E Ruth vai ser pai, vai ser mãe de Davi. Na história da casa dos e vem de Raab. O que Deus pode fazer? Então, quando você ora por alguém, e foi de ouro por Raab. Raab vivia de pé, não tem o nome do Raab, ninguém. Provavelmente ninguém. Mas Deus salvou Raab. Apesar de não ter orado, Deus pode salvar. Então, se você tem parentes que ainda não conhecem Cristo, você tem que orar, porque Deus pode usar de misericórdia, como usou Raab. E quando estiver vindo, Deus pode usar de misericórdia. Ninguém orou por Raab, ninguém orou por Ruth. E talvez por Tamar, ninguém orou também.
porque Tamar era de Cananeu, de Cananeia. Tamar não era judia. A única judia aqui era Betseba, e que era casada com um heteu chamado Urias, portanto, ela era a senhora de Eteia. E essas mulheres aqui mostram o que Deus pode fazer com o pecador. Então, amado, Mateus segue a linhagem de Davi através de Salomão, que é o próximo rei. Lucas segue a linhagem de Maria, usando Natan, que é filho de Davi. Nós temos duas genealogias aí no Novo Testamento. Mas Jesus era filho adotivo de José, mas era filho legítimo de Maria. E aqui ele trata o pedigree. Essa palavra aqui é só para o pedigree, a linhagem de Jesus. Jesus deu um qualquer. Então aqui nós temos 5 grandes verdades na genealogia. Essa genealogia. Temos Jesus é o Messias. Primeira verdade. A primeira verdade de Jesus é o Messias. É a primeira grande verdade para nós. Jesus é o Cristo. Normalmente Jesus é de Nazaré, sempre ligado a uma cidade. Mas Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, é o título que ele tem. Jesus é o enviado de Deus para libertar Israel do seu pecado, para transformar a vida dele, para tirar da opressão. Jesus é o Messias. Então, Mateus identifica Jesus como Cristo, como Messias. E é interessante que aqui, no verso 17, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. Ele não faz de maneira cronológica, ele pula para 14. De Davi a deportação da Babilônia, 14. E da deportação da Babilônia ao Messias, 14. Isto é, começa com Jesus como Messias e termina com Messias. A genealogia de Jesus. Então, amados, não devemos entender que a genealogia é para mostrar que Jesus não veio de um povo qualquer, mas ele veio do rei Davi. Ele veio da tribo de Judá. E essa tribo de Judá é quem é que gera Judá. É a Ira, aquela mulher que era feia. E essa mulher está na linhagem de Jesus. Então, enquanto os bebês não escolhem para nascer, Jesus escolheu nascer. Jesus escolheu nascer, mas ele escolheu vir por conta própria como um bebê. O seu bebê que você já teve, você que é casado e tem filho, ele não escolheu nascer. Mas Jesus escolheu nascer e vir como Messias, porque ele é o Senhor que encarnou. E ele é o Filho de Deus, mas ele é o Jesus. Ele é o Jesus, o Cristo. Ele é o Jesus enviado por Deus. Eu estava lendo sobre a genealogia de Jesus e lendo sobre uma missionária do Wycliffe, da missão Wycliffe. E essa missionária trabalhou em uma comunidade lá durante 10 anos, praticamente, para aprender o idioma e transformar o idioma em letras, em alfabeto. Então, como ele falava, foneticamente, ela foi estudando e transformando. Você sabe que esses povos, eles não tinham gramática, eles não tinham livros. E muitas vezes alguém missionário foi trabalhar lá e criou o alfabeto. Os Yanomamis, nós tivemos irmãos que trabalharam. E essa missionária trabalhou. E quando ela, depois de 10 anos, ela conseguiu, aí ela começou a traduzir a Bíblia. E ela começou em Mateus. E ela traduziu Mateus. E ensinou para os índios, mas, para os africanos, mas, quando chegou, ela mandou para a Gráfica e depois de meses voltou, veio os livros, parte do Novo Testamento. E ela foi dando o chefe para as pessoas, e eles já liam a sua língua, mas aconteceu que ela ficou triste.
que eles olharam e estavam querendo saber. E ela, outra vez, e o que foi que aconteceu? E ela pegou, e nessa primeira edição não tinha colocado genealogia. Ela achou que não deveria colocar. O que o africano ia saber de genealogia? E ela não colocou. E ela disse, não, eu vou ter que colocar ainda no sentido da genealogia de Mateus. E ela mandou produzir de novo a segunda edição. E quando voltou, ela entregou para o chefe, cacique lá. E ele abriu, começou a ler. Ah, então quer dizer que esse Jesus aqui, ele não é um mito, não? Ele tem família? Ela disse, mas eu disse, não, você não enfatizou isso. Ele não é uma ficção, ele tem família, ele tem uma genealogia. E depois ele cria um filho. Então, amado, nós devemos dar valor à genealogia do Senhor Jesus para nós. Então, Jesus é o Messias, mas Jesus é o filho de Davi. Jesus é o cumprimento de todas as promessas que foi dada a Davi. É interessante que essa genealogia ela trabalha sobre Davi também. Observa de 1 a 6, é a origem da linhagem de Davi. Inclui Abraão, pai de Davi. De 7 a 11, a ascensão do declínio de Davi, da casa de Davi. E de 12 a 17, é a descida ao descuidado da terra, da casa de Davi. Então, na verdade, é quase como se a casa de Davi fosse extinta. Porém, através de Jesus, renasce a genealogia de Davi, que vem de Davi. Renasce com Jesus. Mateus coloca mostrando que Jesus resgatou. Porque em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 13, falava que Deus ia colocar um homem no trono de Davi e que ele reinaria para sempre. Nós sabemos que Salomão não conseguiu reinar para sempre. Isto é, ele morreu. E depois de fim de um reino, nós sabemos também que os reis já eram soldados todos, não conclui, não completa a promessa. Só Jesus completa a promessa que ele é descendente de Davi. Jesus é o rei que está no trono hoje no céu, à direita do Pai. É o Deus homem que está lá. Mas a terceira coisa, Jesus é o filho de Abraão. O filho de Abraão, amado. Quem é Abraão? Abraão é idólatra. Às vezes a pessoa, não, Abraão buscava Deus, que buscava nada. Ninguém busca a Deus. Bíblia diz. Mas foi Deus que buscou Abraão. Foi Deus que chamou Abraão. Entre Abraão e Abraão, mas Jesus chamou Abraão. Deus chamou Abraão para construir dele uma grande nação. De dia eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser uma bênção. Mas foi Deus que escolheu Abraão. E Abraão vai gerar Jesus. Por quê? Porque Jesus é o descendente direto de Abraão. E Jesus é o filho de Abraão. Quando Deus pede para Abraão oferecer seu filho, e quando ele vai, levanta e vai descer o terno, e Deus diz, não. Agora eu sei. E aí ele vê aquele cordeiro que está ali. Aquele cordeiro foi Deus que providenciou aquele cordeiro, porque se Deus não aceitava o roubar. E aquele cordeiro era Deus que colocou ali. E agora esse cordeiro é Cristo. Então aquele cordeiro que foi morto era Cristo ali, figurando Cristo. O descendente de Abraão. Jesus é o descendente de Abraão. Então o propósito de Abraão foi completado em Cristo. O nascimento de Isaac foi sobrenatural. Lembra disso? Abraão e Sarai era estéril. No caso, Sarai era estéril e geram velhos. Não davam mais filhos, mas Deus, de maneira soberana e sobrenatural, nasce Isaac.
Deus rejuvenesce a vida deles, dá força para eles fisicamente e eles geram saque. Então, é o nascimento sobrenatural. E o nascimento de Jesus é sobrenatural, mas tem intervenção de homem. Isto é, na genealogia nós temos sobrenatural, Isaac ao nascimento, e nós temos Jesus de maneira sobrenatural, sem intervenção de homem. A genealogia é feita por Cristo, por Deus Pai, Deus Filho. Então, amados, a quarta coisa, Jesus nasceu de uma virgem. Essa genealogia, amados, ela nos humilha. Porque se você crê no Senhor e você crê numa virgem tendo filho, como é que pode isso aí? Nós humanos que já estudamos um pouco, que já sabemos como que gera uma criança, nós não podemos aceitar como é que tem uma pessoa que nasce apenas sem intervenção de um homem. Nenhuma inseminação artificial, assim, laboratório, nada. Mas Deus trouxe Cristo. Nessa genealogia, Jesus, ele nasce da Virgem. Aqui está a base do cristianismo. Isso faz parte da base do cristianismo. Você quer derrubar o cristianismo, você tem que negar o nascimento original de Cristo. De um homem alemão, um teólogo liberal. E aí, colocaram para ele, crê em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria. Ele disse, eu só creio em Pilatos. Mas ele era diácono na igreja. Mas ele não crê em Cristo, que nasceu da Virgem. Então, amados, qual é o milagre que você tem que crer no cristianismo em Jesus? Ele nasce de uma virgem. E aqui nós temos no verso 16, Jacó era pai de José, marido de Maria, que nasceu Jesus. Então, olha bem, Jesus, não vamos entrar muito nessa área aí, mas olha bem, José era casado, era noivo de Maria, Na sociedade judaica, quando normalmente as mulheres eram bem mais novas e os homens mais velhos. Ok? Os casamentos arranjados. Hoje não, né? Hoje nós entramos em Hollywood e tudo rural. Olha, eu sou bonita. Não, amados. Não tinha nada disso. Os casamentos eram arranjados. Homens mais velhos casados com menina de 9 anos. Tanto na sociedade judaica como na sociedade islâmica. Qual era o objetivo? Era que ficasse, que essa pessoa desse condições para essa mulher. Lembra que não tinha trabalhos assim, o trabalho era no campo. E José, não sabendo se José era mais velho do que ela. Mas pela sociedade não era os casamentos. Eram feitos assim. E quando ela aparece grávida, ele vai pensar que ela traiu. Isso é normal. Mas José aguenta tudo isso. Naquele momento. E Deus, depois disso, é que Deus fala para José. Deus não fala para José antes, olha, ela vai ter filho, ela vai ser grávida, não. Deus fala depois. Depois ela vai grávida, que Deus fala para José. Você sabe, José tem que aguentar, porque José é um homem de fé, é um homem que não ia desprezar essa mulher. O que eu quero dizer com o irmão, que José é o pai legal de Jesus. Para todos eles, José é descendente de Davi. Mas ele não pai legal. Isso é importante para Jesus como homem. O pai era o padrasto, mas era o pai legal. Mas José não gerou Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus foi gerado, tomou as forças de Maria, isto é, tomou a humanidade de Maria. Jesus tomou a humanidade. Então aquilo diz que você é humano, que você é uma pessoa. Jesus tomou essa humanidade. Jesus não tinha essa humanidade. Ele é eterno.
o eterno Deus, ele não era humano, mas ele tomou naquele tempo, há 2000 anos ele nasce, porque ele tomou essa humanidade. Jesus compreende você, tudo que você está passando, porque ele é humano. Jesus é 100% humano e é 100% divino. Então, amados, Jesus, ele era o Senhor, mas era humano. Seja os dramas, as lutas que você passa, você tem que colocar diante de Jesus, porque ele conhece você. Ele conhece as tentações que você passa. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele tem a natureza humana, mas a natureza humana sem pecado. Mas ele foi tentado. As tentações que você tem, Jesus teve. Mas Jesus venceu. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Ele é sem pecado. Então, Mateus vai falar sobre Jesus. Das acusações que falaram contra Jesus. Eles diziam que Jesus era filho de um soldado romano. A história, um soldado romano major de judia. Mas Mateus vai rebater isso, mostrando que Jesus é homem de uma raça, filho de Davi. Aí aparece naquela época os docéticos. Eles diziam, não, Jesus não é uma aparência. Esse Jesus não existe, é só uma aparência. Então, esses docéticos, que a palavra grega é aparência, eles diziam que Jesus só aparecia. E quando foi para a cruz, não, Jesus lá na cruz não era ele, não, era só uma aparência. Mas a palavra de Deus diz, em Mateus Bessista, que Jesus morreu na cruz. Que Jesus tinha uma origem. Que Jesus veio de uma genealogia. Então, amados, a humanidade de Jesus é uma doutrina fundamental. Ele é humano, ele viveu entre nós, ele agiu como homem. A W12 diz assim: sabemos como Deus agiria se estivesse em nosso lugar. Jesus venceu. Esse homem filho de Davi, esse homem filho de Abraão, esse homem filho de Deus. Mas esse Jesus, que lugar é o Salvador do mundo. Ele não foi salvador do povo de Israel. Aqueles que creram no Senhor, não, ele veio salvar o pecador. Ele salvou Ruth, ele salvou Balá, ele salvou Betseba, ele salvou Rabi, ele salvou vários tipos de pecadores. Sabemos que na genealogia de Jesus tinha pessoas más, por exemplo, a Cássia, nunca se arrependeu. Mas também tinha Salomão, um homem que os quadros mais um homem fluido. Ok? Fluido. Hoje nós estamos numa geração pré-modernista, desses filósofos, alguns sociólogos fluidos, Salomão era fluido. Era um homem que não tinha firmeza, fiava. Mas Jesus, por mais que Salomão esteja aliado de Jesus, Jesus não é fluido, Jesus é o Senhor. Então, esta genealogia mostra que Jesus é o Salvador. Salvador salvou pessoas. Vários tipos de pessoas naquela genealogia creram em Jesus, outras não. Entendeu, amados? Então, ele salva todo tipo de pecador. Mas talvez atrás não. E outros não. Mas Jesus, ele é divino. Ele é o Salvador do mundo. E nós cristãos temos que confiar em Jesus. Se você não é cristão, se você não quer Cristo, você precisa do Evangelho. Porque Jesus é que pode transformar a nossa vida. Só Ele pode nos dar uma vida real. Então Ele veio como homem, como Deus, e Ele pode ser o nosso Salvador. O nosso Salvador teria que ser homem e teria que ser Deus. Você, amado aqui, você não quando você for para a sua casa, você for dormir, você não sofre pelo mundo. Você sofre por você. Você pensa em você, nos seus problemas, e eu também. Nós não podemos ser Salvador. Mas Jesus pode, porque Ele é humano e porque Ele é todo poderoso. Ele pode ser nosso.
Mas eu e vocês e nenhum desses nomes importantes que a nação do mundo não podem ser salvadores. Somente. Porque ele é 100% homem. 100%. Então, você e nesse Jesus que tem uma garantia, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, que é o Filho do Homem, que é o descendente de Davi, de Abraão. Ele é o nosso tudo. Se você quer ter paz na sua vida, você precisa. Você pode ter dinheiro, pode ter conhecimento, sabedoria, você pode ter riqueza, você pode ter liberdade, mas se você não tiver Cristo na sua vida, você é desgraçado. Ah, mas não pode falar isso, né? Ai, desgraçado. Porque nós só temos graça. Nós só podemos ter sentido com Cristo. Às vezes, quando você está de férias, você pode pensar, o que eu vou fazer? Você pode fazer, mas sempre pensando em Cristo. Sempre pensando em Cristo. Quando você vai no lazer, você coloca Cristo, porque Ele é o Deus do prazer. Não é o diabo. O diabo só perturba, mas o Deus do prazer é Cristo. Quando os gregos iam atrás dos seus deuses, o Apolônio e o outro, eles iam atrás do barco para ter prazer. Quando os homens vão para a droga para ter prazer, eles não vão ter prazer, porque eles vão ter desgraça, porque quem dá prazer é Cristo. Se você tem Cristo, você tem prazer, você tem paz, você pode hoje estar com Jesus. Então, vamos só aplicando uma oração para nós. Nosso Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a ver quem é Jesus. Para que transforme a nossa vida, que possamos ter prazer.